Olá, estamos iniciando o processo de discussão do segundo grande tema a ser abordado em nosso congresso, o socialismo petista, um conceito que está presente desde a criação do partido há 27 anos. A ideia do socialismo vem de longe, faz parte da tradição dos trabalhadores no Brasil. As primeiras associações operárias do século XX já defendiam ideias socialistas, lutando por salários, direitos e vida digna. O pensamento e a prática socialistas estiveram presentes nos últimos 100 anos, nas lutas sociais e políticas, na obra de artistas plásticos, músicos, escritores, arquitetos, acadêmicos e pensadores. O socialismo tornou-se uma referência para milhões de pessoas, identificado como uma sociedade mais justa e fraterna. Foi na luta contra as ditaduras, contra a desigualdade e as injustiças de toda a ordem, pela criação, ampliação e garantia de direitos e pelas liberdades civis e democráticas, que os partidos de esquerda assumiram o socialismo como alternativa ao capitalismo. O PT já nasceu com propósitos radicalmente democráticos e comprometido com a luta pelas liberdades políticas e os direitos sociais. Este compromisso radical com a democracia nos fez lutar pela superação do capitalismo e pelo socialismo como possibilidade de realização da justiça social e da democracia plena. A Carta de Princípios de 1º de maio de 1979 já deixava isso claro. O PT afirma seu compromisso com a democracia plena, exercida diretamente pelas massas, pois não há socialismo sem democracia e nem democracia sem socialismo. No seu primeiro encontro nacional, o PT opta por não ter uma definição única sobre socialismo e define princípios que deveriam guiar o processo de construção da proposta socialista. O socialismo que queremos se decidirá por todo o povo, como exigência concreta das lutas populares, como resposta política e econômica a todos os anseios que o PT seja capaz de responder. O socialismo que queremos não nascerá de um decreto, nem nosso, nem de ninguém. Será definido nas lutas do dia a dia. Terá que ser a emancipação dos trabalhadores. A libertação dos trabalhadores será a obra dos próprios trabalhadores. No quinto encontro nacional, realizado em 1987, o PT aperfeiçoou as formulações acerca do socialismo. Realizou uma análise detalhada do capitalismo brasileiro e as relações entre as classes sociais no país, indicando a importância de luta pela hegemonia. Para extinguir o capitalismo e iniciar a construção do socialismo, é necessário, em primeiro lugar, realizar uma mudança política radical. Os trabalhadores precisam transformar-se em classe hegemônica e dominante no poder de Estado. Não há qualquer exemplo histórico de uma classe que tenha transformado a sociedade sem colocar o poder político, Estado, a seu serviço. O PT rejeita o socialismo burocrático e a ideia do partido único, mantendo o entendimento da luta por hegemonia política. Quando falamos que o socialismo e o poder se constroem na luta cotidiana, estamos nos referindo ao fato de que muitas das formas econômicas, sociais e políticas da nova sociedade surgirão das experiências de luta da classe contra o capitalismo. O 7º Encontro Nacional ocorre depois da entusiasmante campanha de 89, nos marcos de uma intensa ofensiva neoliberal no Brasil e no mundo. Com a queda do Muro de Berlim e o colapso em curso na União Soviética, o PT avança nas formulações sobre o socialismo petista e reafirma o compromisso com a democracia como questão estratégica. Realiza uma profunda crítica ao capitalismo, à social-democracia e ao socialismo burocrático. Indica também a importância do diálogo com as forças políticas comprometidas com programas democrático-populares de libertação e socialistas na América Latina e em outras partes do mundo e que encontram identidade com o projeto petista. O primeiro congresso do PT reafirmou o já definido pelo 7º encontro e desenvolveu a elaboração de um conjunto de questões importantes para o pensamento socialista em escala mundial. A necessidade de superação dos processos de degradação da natureza e o uso de tecnologias limpas. A crítica à globalização e aos processos de reestruturação produtiva, do advento das novas tecnologias, a realização da reforma urbana e da reforma agrária em articulação com uma nova matriz energética,
a necessidade de superação da hegemonia norte-americana por meio de uma nova ordem econômica, política e jurídica, impulsionada também pela luta dos povos latino-americanos. O primeiro congresso apontou ainda a importância dos movimentos que o PT vinha desenvolvendo para articular os partidos de esquerda no continente. Os encontros de São Paulo e Cidade do México foram as bases para a organização do Fórum de São Paulo, que é hoje um espaço de articulação na América Latina. Nesse sentido, colabora com a construção de um novo internacionalismo, fundado em valores, sujeitos e agentes políticos que estejam empenhados em construir uma nova civilização. O primeiro congresso dá continuidade às formulações anteriores. A reflexão segue afirmando o socialismo como alternativa ao capitalismo e negando as experiências do socialismo real e da social-democracia. Novamente, a democracia é afirmada como meio e fim. Quanto ao desenvolvimento, o PT entende que apenas a combinação entre o planejamento estatal e o mercado orientado socialmente será capaz de propiciar o desenvolvimento econômico com igualdade na distribuição de riqueza. As formulações estabelecidas no segundo congresso em 1999 enfatizam a elaboração de um programa democrático e popular. A crise política, econômica e social brasileira só terá solução com a vitória do campo democrático e popular. Trata-se agora de impor, na disputa eleitoral, uma derrota às elites, abrindo no país uma alternativa de governo democrático e popular. A realização de reformas profundas na sociedade brasileira implica quebrar ou limitar o poder de grupos dominantes. Esse processo, por sua radicalidade, é parte de uma revolução democrática. Sabemos que não basta chegar ao governo para mudar a sociedade. É necessário também mudar a sociedade para chegar ao governo. Sob essa orientação política, realizamos o combate ao neoliberalismo e o esforço pela execução do programa democrático e popular nas experiências de governos municipais e estaduais, nos parlamentos e na luta social. Durante os anos 90, no Brasil e na América Latina, o neoliberalismo enfrentou cerrada oposição da esquerda. A criação do Fórum de São Paulo em 1990, a realização dos Fóruns Sociais Mundiais, a luta contra a ALCA e a criação da Aliança Social Continental são alguns marcos nesta luta de resistência. De 1998 a 2006, as forças progressistas e de esquerda vencem eleições e participam de um grande número de governos na América Latina. As transformações ocorridas no continente são tão intensas que o presidente Rafael Correa do Equador chegou a afirmar que, mais do que uma época de mudanças, vivemos uma mudança de época. A existência de vários governos progressistas na América Latina atualiza a necessidade de discutir as alternativas ao capitalismo em escala mundial. Por essa razão, retomar o debate sobre o socialismo petista é um dos grandes desafios do terceiro congresso e se insere no esforço maior de formulação da esquerda. Essa tarefa deve mobilizar as energias libertárias disponíveis em nossa sociedade, no continente e em todo o mundo. É preciso retomar algumas questões lançadas desde o sétimo encontro e nos colocarmos outras que resultam de nossa experiência política nos últimos anos. Em que medida as nossas formulações sobre o socialismo estão servindo como uma referência para a atuação cotidiana do militante petista, nos movimentos sociais, nos parlamentos, nos governos e na construção partidária? Como analisamos o desenvolvimento do capitalismo nesse período de hegemonia neoliberal? Como avaliar, em particular, seus impactos sobre o meio ambiente, a qualidade de vida, a democracia e a paz mundial? O que deve ser alterado em nossas formulações sobre o socialismo petista em função das mudanças ocorridas no capitalismo brasileiro durante os anos 90? Como combinar o objetivo socialista do nosso partido com o nosso projeto de desenvolvimento para o Brasil? Em que medida a reconstrução do planejamento estatal, a regulação do mercado, a economia solidária, o cooperativismo e a economia popular estão relacionados com nossa concepção de socialismo? Como ampliar a esfera política de participação social? Como deverão ser as instituições políticas? Como assegurar que socialismo, humanismo e ética se combinem com as práticas democráticas na ação política? É para discutir essas questões, clarear os pontos de vista e avançar no conceito de socialismo que estamos participando desse congresso.
Vamos ao debate.